Há uma mudança global acontecendo na tecnologia, e o que os chineses acabaram de construir tem o poder não apenas de mudar como o mundo usa satélites, mas pode se tornar uma das maiores histórias geopolíticas do século. Pouca gente sabe que o GPS, o sistema de navegação padrão usado pelo mundo todo, é na verdade controlado pelos militares dos Estados Unidos, e isso dá ao governo americano uma enorme quantidade de poder. Em tempos de guerra, isso pode ajudar certos aliados dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, prejudicar quem o governo americano considera adversário. Recentemente, o Irã tomou a decisão de desligar o GPS e mudar para o novo sistema da China, e isso envia um poderoso lembrete geopolítico ao mundo. Cuidado com os sistemas que você escolhe usar. Mas, mais importante ainda, não se esqueça de que há mais de uma superpotência desenvolvendo tecnologia avançada. Ao longo das últimas 3 décadas, a China construiu discretamente um gigantesco sistema de satélites de próxima geração, rompendo a dependência dos Estados Unidos, e agora o sistema Beidou está ativo em mais de 140 países. Essa saída em massa do GPS é apenas a mais recente tendência de um movimento global maior de desrisco em relação aos Estados Unidos. Assim como o congelamento de 300 bilhões de dólares em ativos russos causou choques em países que mantêm dólares americanos, a transformação do GPS em arma política se tornou um alerta para qualquer nação que dependa dele. E da mesma forma que os BRICS estão liderando o caminho para alternativas ao dólar, a China está liderando a transição para um novo futuro de satélites. A ascensão da China no espaço é apenas o reflexo da mudança mais ampla que está acontecendo aqui na Terra. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas agora vamos voltar à nossa história sobre o GPS, que se tornou uma parte essencial da nossa vida cotidiana. Embora pareça um recurso universal, disponível para todos, a verdade é que o GPS é um privilégio, e um que pode ser revogado a qualquer momento. Você talvez nunca tenha parado para pensar quem controla o GPS, mas essa tecnologia foi desenvolvida e ainda é operada pelos militares dos Estados Unidos. Isso significa que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem a autoridade final sobre como e quando o GPS pode ser usado. E o GPS não serve apenas para os aplicativos do seu celular. Ele tem papel vital em indústrias como a agricultura, navegação marítima e, claro, operações militares. Sem posicionamento global, a produção agrícola em larga escala seria inviável. Navios não conseguiriam navegar até os portos, mísseis não acertariam seus alvos. Como você pode imaginar, a entidade que controla essa tecnologia tem imensa influência sobre os países que dependem dela. Isso dá ao governo dos Estados Unidos um poder significativo e, teoricamente, qualquer pequena interrupção no GPS pode ter consequências devastadoras e de longo alcance. Para a China, isso não é apenas uma hipótese. Eles compreendem muito bem os riscos de depender de um sistema controlado por uma potência estrangeira e as vulnerabilidades que isso acarreta. Em 1993, o governo dos Estados Unidos recebeu inteligência de que o navio chinês In-He, Via Láctea, supostamente transportava armas químicas para o Irã. Como resultado dessa acusação, o GPS do navio foi bloqueado e o navio perdeu completamente a capacidade de navegação. A Marinha dos Estados Unidos forçou os países do Oriente Médio vizinhos a negar ao navio o direito de atracar, deixando-o encalhado em águas internacionais no Oceano Índico por 24 dias. Eventualmente, uma equipe conjunta da Arábia Saudita e dos Estados Unidos inspecionou a carga e concluiu que não havia armas químicas a bordo, liberando o navio. A China condenou o comportamento de xerife global dos Estados Unidos e exigiu compensação pelos prejuízos ao seu comércio marítimo. Mas o governo americano arrogantemente se recusou a pedir desculpas, afirmando que havia agido de boa fé, com base em múltiplas fontes de inteligência. Esse abuso de poder foi um alerta profundo para Pequim. A China percebeu que navios podem ser rastreados, bloqueados ou cortados do sistema à vontade dos Estados Unidos. E foi após esse incidente internacional
que a China decidiu oficialmente começar a desenvolver seu próprio programa de satélites, o Beidou, nomeado em homenagem à constelação da Ursa Maior. Mas a China não construiu apenas uma alternativa ao GPS. Construiu algo melhor. O Beidou opera com mais de 50 satélites, em comparação com os 31 do GPS, dando-lhe uma rede mais densa e moderna. Totalmente concluído em 2020, essa constelação baseada em tecnologia moderna faz com que o Beidou seja mais rápido, mais estável e menos propenso a falhas. Na verdade, ele já supera o GPS em 165 países no mundo, principalmente na África, Ásia e América Latina. Enquanto a China opera um sistema de próxima geração, os Estados Unidos ainda dependem de uma tecnologia da época da Guerra Fria. E grandes atualizações no GPS americano só são esperadas para meados da década de 2030. O Beidou também supera o GPS em precisão. Usuários civis podem esperar uma precisão de 1 a 2 metros, comparado aos 3 a 5 metros do GPS. E quando combinado com as estações terrestres de posicionamento da China, o Beidou pode alcançar nível de precisão em decímetros ou até centímetros. Além disso, o Beidou inclui capacidades de comunicação por mensagens curtas, permitindo o envio de textos em áreas remotas, cenários de guerra e desastres naturais, algo que o GPS simplesmente não oferece. Com essas imensas vantagens, não é surpresa que países e corporações estejam migrando em massa para o Beidou. O setor chinês de navegação por satélite faturou quase 80 bilhões de dólares em 2024, um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior, e hoje registra mais de 1 trilhão de solicitações de localização todos os dias. Analistas descreveram essa mudança do GPS americano para o Beidou como uma declaração de independência do Ocidente, e é fácil entender o porquê. Durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, no mês passado, plataformas como WhatsApp e Instagram vazaram localizações em tempo real de usuários no país, criando um rastro digital. Israel então usou esses dados para alvejar funcionários do governo iraniano, oficiais militares e cientistas com ataques precisos de drones e mísseis. Isso demonstrou ao mundo que, enquanto você usar o GPS, há literalmente um alvo nas suas costas. Mas não é só o Irã que está se afastando dos Estados Unidos. Na semana passada, a Espanha chocou o mundo ao anunciar que a Huawei, da China, recebeu contratos para gerenciar as escutas da agência de inteligência do país. Céticos criticaram o governo espanhol por confiar a segurança digital a uma empresa chinesa, mas é uma declaração poderosa. O governo espanhol essencialmente disse que confia mais na China e em suas redes do que nos sistemas dos Estados Unidos, que inevitavelmente compartilharão seus dados com a CIA. Até mesmo o aliado mais próximo dos Estados Unidos, o Canadá, está mudando seu discurso. Este artigo acabou de ser publicado no Globe and Mail. Vamos nos libertar dos Estados Unidos e estreitar laços com a China. Seria impensável para o Canadá publicar um artigo desses poucos anos atrás, mas as coisas mudam rapidamente. O mundo não precisa olhar muito longe para ver os benefícios de conquistar independência estratégica em relação ao governo dos Estados Unidos, e um dos melhores exemplos é o grande firewall da China. Ao limitar o acesso à tecnologia ocidental desde cedo, a China conseguiu construir suas próprias redes sociais e se tornar totalmente autossuficiente no espaço digital. Essa decisão não só protegeu o país das narrativas negativas da mídia ocidental, como também impulsionou o crescimento de uma poderosa indústria tecnológica doméstica. Em contraste, a Europa continua altamente dependente da infraestrutura controlada por gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, o que coloca grande parte da soberania digital do continente nas mãos americanas. Como resultado, a China mantém sua independência, enquanto a União Europeia funciona como um estado vassalo do governo dos Estados Unidos. Assim como os BRICS, a iniciativa Cinturão e Rota, e o movimento pela desdolarização, a tecnologia de satélite da China atende principalmente aos interesses do Sul global.
e, por consequência, da maioria global.